Bem-vindos à 11ª? Agora que eu precisava dele, não sei se é 12ª? 13ª? É 11ª. Vou dizer 12ª para não arriscar. Bem-vindos à 12ª Dev Talk da Code for All. A quem não conheça este formato que nós temos, uma iniciativa que nós começámos há algum tempo, dava-me mesmo jeito agora ao Tito aqui para saber dar estes números de maneira mais precisa, mas uma iniciativa que nós começámos há algum tempo de trazer aqui algumas temáticas que achamos interessantes para programadores, para alguém que esteja envolvido no meio, e tentamos trazer temáticas um bocadinho all over the place. Já tivemos algumas muito interessantes, agora obviamente que a memória me vai falhar, lembro-me da primeira que foi entregue aqui pelo Rui Ferrão, nosso CTO, que foi sobre paradigmas de programação, funcional versus procedimental versus OOP. Sei que já tivemos assim alguns outros temas, já passámos por AI e eu hoje trago-vos um bocadinho de containers. Containers. Já vou falar sobre containers. Primeiro vou-vos dar um bocadinho de contexto sobre quem é que eu sou, se eu tiver ligado as minhas coisas todas como deve ser e puder andar um slide para a frente. Falar-vos um bocadinho de quem é que eu sou, só para não ser um estranho a falar para vocês. Sou um dos Master Coders da Code for All, um dos Jedi Master Coders, um dos nossos professores um bocadinho mais séniores. Já estou com a empresa há 5 anos, já dei uma grande quantidade de bootcamps. Sei que estão aqui umas quantas caras que estão agora no bootcamp, algumas caras que já passaram pelo bootcamp, eu dei alguns desses. Antes de vir aqui parar, à semelhança da maior parte das pessoas que passam pela Code for All, tive empregos all over the place, estudei artes, estudei medicina chinesa, que era super parecido, saí disso, fui brincar um bocadinho aos programadores, meu Deus, eu estou a saltar, fui brincar um bocadinho aos mecânicos, foi o meu último emprego, antes de vir aqui parar foi como aprendiz de mecânico. Depois descobri aqui, já sabia que havia um bichinho pela programação, descobri também o gosto pelo ensino, é algo que eu também sabia que já andava por ali e foi um no-brainer ficar do lado de cá quando a porta abriu para isso. Entretanto, nos tempos mais recentes, nestes últimos meses, comecei a fazer um shift aqui dentro da empresa, afastei-me um bocadinho dos nossos bootcamps e comecei a estudar DevOps, Cloud, infraestrutura, e é um bocadinho por aí que eu tenho andado, sou também ainda um aprendiz na coisa, ainda tenho muita coisa para aprender. É um mundo muito, muito interessante. Já sei umas quantas coisas, né? Já podemos ter aqui umas conversas interessantes. E, by the way, aproveito também já para dizer que eu hoje decidi ter um approach muito intro, àquilo que vos vou mostrar de containers. Se quiserem falar de alguma coisa, um bocadinho para além daquilo que eu tenho aqui, no final estamos aí, trocamos umas bolas. E depois, já agora vou aproveitar para referir a foto, que é, comecei a fazer jiu-jitsu há pouco tempo e estou viciadíssimo. Portanto, se quiserem falar de jiu-jitsu, também estamos aí, também falamos de jiu-jitsu. Falando então daquilo que vos trouxe aqui, puxando para containers. O que é que são containers? Nós ouvimos falar muito de containers no mundo da programação em geral e é por boa razão. Eu decidi ter aqui um approach um bocadinho histórico a como é que nós cá chegámos, mas vou começar por dar uma definição de containers. Fui obviamente roubar a uma entidade com reputação e fui roubar aqui ao site da IBM esta definição que eles têm sobre containers. Eles definem-nos como unidades de software executáveis. Há mais coisas para falarmos aqui, mas a parte interessante é ali a segunda linha em que dizemos que o código é empacotado junto com as bibliotecas e dependências daquele pedaço de código. Ora, vamos insistir um bocadinho neste tema porque isto é a grande cena, ou uma das grandes cenas que os containers trazem para cima da mesa. Esta ideia, muito provavelmente já todos ou quase todos vocês enfrentaram terem um programa que corre na máquina A ou B, mas que não corre na máquina C ou D. Já se calhar enfrentaram problemas de ter configurações do vosso programa ou de dependências do vosso programa que fazem com que ele não seja facilmente portável. Os containers vêm resolver isso de uma maneira muito interessante. Esta conversa sobre os containers resolverem isto, talvez vocês tenham ouvido um outro termo que eu quero também já tirar de cima da mesa, que é o conceito de máquinas virtuais. É um conceito com o qual nós talvez estejamos um bocadinho mais familiarizados, ouvimos falar muito, e eu tenho logo aqui uma comparação para tirar esta ambiguação de cima da mesa, ou esta ambiguidade de cima da mesa. Quando nós falamos de máquinas virtuais, estamos a pensar em virtualizar o stack inteiro de uma máquina. Estamos a pensar em virtualizar os recursos de uma máquina. Ou seja, convencermos um conjunto de software que está a interagir com um computador que não é real, todo ele virtualizado. Há de haver uma máquina verdadeira lá por baixo, mas estamos a seccionar a capacidade do CPU dessa máquina, de memória, disco, e a criar uma ilusão de uma máquina virtual aqui.
Estas máquinas virtuais, sendo uma ilusão de um computador, têm a necessidade da instalação de um sistema operativo em cima. Os recursos de uma máquina, nós só os utilizamos através desta camada intermédia de um sistema operativo. Os containers vão retirar isso de cima da mesa. Os containers fazem virtualização à camada do sistema operativo. Então vamos ter uma diferença logo muito grande aqui, que é termos várias máquinas virtuais a correrem num singular computador, numa singular máquina, vai levar-nos a termos vários sistemas operativos, um por VM instalado. Com containers, em vez de termos isto, vamos ter sim uma partilha do kernel. Vamos estar a usar um singular kernel e vamos estar na mesma a seccionar os nossos recursos e apenas permitir estes containers acesso a uma fração dos recursos, mas sem termos esta instalação, esta replicação de vários sistemas operativos. Isto torna o processo muito mais performante. Estamos a desperdiçar muito menos recursos a lidar com o nosso sistema operativo e a conseguir um reaproveitamento muito maior dos recursos da nossa máquina. Está a fazer sentido até aqui? Yeah? Fixe. Então, tentando tirar já isso de cima da mesa, já agora aproveito, sei que fica um bocadinho mais pequeno aqui do que eu esperava uma tela um bocadinho maior, mas tenho aqui esta imagem que tenta ilustrar um bocadinho a diferença entre as duas coisas e representar, não sei se consigo fazer um zoom aqui na coisa, ou fazer assim uma coisa deste género, só para termos esta ideia, tentar tornar a coisa um bocadinho mais visual. Quando falamos de virtualização, temos uma máquina e temos aquilo que chamamos de um hipervisor. Este hipervisor é que vai fazer a tal partição dos recursos da máquina e depois a tal ideia de tem que ter aqueles stacks inteiros que incluem um sistema operativo a partilhar o meu hardware. Quando passamos para este conceito de containers, passamos a ter um singular sistema operativo host e depois eu vou falar de Docker, é a tecnologia de containers mais famosa e que está a dominar completamente neste momento, mas passamos a ter então um singular sistema operativo, um runtime de containers que vai fazer a gestão dos nossos recursos e depois só temos os nossos vários containers a fazerem esse uso desses tais recursos. Voltando aqui, avancei já para o próximo slide, mas sem problema. Queria-vos dar um bocadinho de contexto histórico também, para percebermos qual é que é o big deal, porque é que eu quis chegar aqui, o que é que nos levou a avançar até chegarmos aqui. E então tenho assim, meia dúzia de pontos, não são todos, tentei ser muito sucinto, mas alguns dos pontos que eu achei serem um bocadinho mais notáveis de termos chegado aqui. E o primeiro liga-se não tanto com uma evolução no sentido de termos avançado para aqui, mas com a justificação. Se pensarmos na computação quando ela surgiu, e se pensarmos ali na década de 60, era normal nós termos, os computadores tinham preços proibitivos, né, preços muito superiores àquilo que são os nossos preços de hoje em dia, àquilo que nós imaginamos quando pensamos numa máquina, e era muito normal uma empresa ter um computador que é utilizado por várias pessoas. É verdade, nós tivemos sistemas operativos multi-user a aparecer com relativa rapidez, mas os sistemas operativos multi-user ainda têm um problema, que é, se eu, utilizador, crashar o meu terminal, é só o meu terminal, eu troco para o outro, tenho acesso ao computador central na mesma, aos meus ficheiros, tudo isto. Mas se eu conseguir crashar o computador central, eu crashei o serviço para toda a gente. Todos nós estamos sem serviço. Então aparece aqui, ou começa aqui a surgir esta ideia de era bom eu ter uma forma de isolar completamente o trabalho dos vários utilizadores da máquina. Se um utilizador conseguir crashar a sua fatia da máquina, ser essa a única fatia afetada. Esta é assim a primeira driving force que aparece por trás da coisa. Com a evolução da computação em si, há assim depois uns momentos, esta necessidade já estava ali a fermentar, e há aqui uns momentos que eu achei interessantes de referir, que foram em 79, na versão 7 de Unix, aparece uma system call. As system calls, para quem não saiba, são calls do nosso sistema operativo, ao kernel do nosso sistema operativo, e esta tem uma particularidade, este churrute que eu aqui menciono, que é eu ter a capacidade de fazer um processo achar que a root do meu OS é um determinado diretório arbitrário, que eu escolha. Isto já me dá um isolamento interessante, que eu agora, isso significa que eu tenho aqui um processo que não faz ideia do que é que se passa para baixo daquele diretório, no resto da file tree do meu sistema. Isto já é um passo porreiro aqui, mas não chega, eu preciso de mais isolamento ainda. Surge depois um outro ponto um bocado mais interessante ali nos anos 2000, FreeBSD, que é uma das distribuições de Linux, uma das vertentes de Linux, introduz uma outra system call chamada jail.
Este jail já traz algum isolamento extra, já permite isolamento de processos. Os processos não conseguirem sequer saber que outros processos é que estão em execução na máquina. Eu diria que talvez seja o ponto mais interessante desse momento. Em 2008, ainda aqui na parte dos anos 2000, aparece este LXC, Linux Containers, um projeto que vem tentar formalizar o conceito de containers e tentar arranjar aqui uma forma de unificarmos isto e conseguirmos tornar mais fácil usar coisas baseadas nestas ferramentas, em jail e chroot, mas que sejam mais acessíveis ao programador. Entretanto, eu tinha aqui uma nota que não queria deixar de mencionar, que nos anos 90 há um programador, Bill Cheswick, que escreve um papel, que eu achei, não sei se será a tradução mais correta, um paper, que eu achei interessante. Ele chama esse paper de An Evening with Berford in which a cracker is lured, endured and studied. E este paper trata de um momento. Cheswick estava a trabalhar em segurança e trata de um momento em que uma das máquinas em que ele está a trabalhar é hackada. E na altura ele usava o termo cracker aqui como um hacker malicioso. E eles apercebem-se, ele e a equipa dele apercebem-se em tempo real que isto está a acontecer e através do uso destas ferramentas de chroot e de jail, com mais algumas alterações que ele vai fazendo em tempo real, ele consegue iludir o atacante de maneira a que o atacante ache que tem acesso à máquina toda quando na verdade está ali fechado dentro de um jail. E usa isto, a intenção dele era perceber o que é que um atacante que tinha conseguido acesso ia fazer, quais é que eram as ações do atacante. E é também então um paper interessante e que também ajuda um bocadinho aqui a ver algumas das potencialidades disto. Esta ideia de que se alguém conseguisse aqui acesso a esta fatia dos meus recursos, não tinha acesso na mesma à totalidade da minha máquina. Últimos 2 pontos para não vos maçar mais com história. Passam por falar aqui sobre, em 2013, a Google tornar público um projeto seu, Let Me Contain That For You. Este projeto traz uma coisa interessante para cima da mesa, que é a capacidade das aplicações serem container aware. Um exemplo fixe que eu tenho de um problema de uma aplicação não container aware e que eu acho que deve ressoar com pelo menos a maioria de vocês. Vocês conhecem uma JVM? Alguém que não conheça a JVM? Não? Fixe. Ok, então todos sabemos que a JVM, uma máquina virtual que corre Java na nossa máquina, não é? Ok? E a JVM tem algumas limitações. Quando eu executo uma JVM, é atribuído um determinado espaço de memória para a minha JVM utilizar. Se eu tiver um container ao qual eu limito o espaço de memória, vamos dizer, a 512 megas, mas corro uma JVM que não sabe que só tem 512 megas para utilizar, esta JVM vai continuar a tentar pedir mais e mais memória ao sistema operativo, mas vai haver aqui um mismatch. Há um momento qualquer em que a fatia de recursos que foram dados a esta JVM só lhe vai dar 512. Mas o meu sistema operativo, este, tem 12 GB, e o meu sistema operativo não vai negar esta memória à JVM. Isto eventualmente faria com que um container a correr uma JVM nesta situação crashasse aqui por um erro de falta de memória para alocar. E então este projeto é uma das coisas interessantes que ele trouxe para cima da mesa, era a capacidade de nós conseguirmos que as aplicações a correrem dentro de containers fossem aware de que isso estava a acontecer e não tentassem ir buscar recursos aos quais não tinham direito. Entretanto, este projeto foi continuando a crescer. Em 2015 eu menciono ali que eles largaram algumas coisas. Porquê? Porque em 2013 surge também Docker, que, lá está, tem vindo a dominar completamente, e Docker teve um approach muito fixe e que a comunidade toda seguiu de braços bastante abertos, no sentido de tornar a coisa standardizada ao máximo possível. Existem, à data, vários standards que definem vários dos conceitos que nós vamos falar hoje sobre como é que imagens de containers deverão ser construídas e como é que containers deverão ser executados, o que é necessário para um runtime de um container. Tudo isto, felizmente, foi standardizado, o que significa que, apesar daquilo que eu vou falar hoje ser Docker e de ser aquilo que nós mais facilmente vamos ler, os conceitos que nós utilizamos com Docker seriam transponíveis para outra tecnologia de containerização. Até agora, está tudo a fazer sentido? Ok. Tens alguma coisa, Rui? Diz-me. Estava aqui com alguma curiosidade. Essa questão deste projeto Let Me Contain That For You, que estava a mencionar, o software está aware dos recursos da máquina disponíveis. Eu não conheço o projeto, mas não estava a perceber em que é diferente de se, digamos, que tem uma aplicação que não está containerizada, também existe um limite, não é? De memória física da máquina e, obviamente,
obviamente é um limite maior da zona de container. Geralmente o que acontece é que, a certa altura do tempo, o processo pede mais memória que o sistema operativo tem disponível, não é? O sistema operativo rejeita essa call e a tua aplicação tem que lidar com isso, não é? E fiquei curioso, não conheço este problema. O meu conhecimento do inner working da coisa também admito que é razoavelmente baixo, mas uma das explicações que eu vi era que passa por os nossos binários de monitorização de Linux precedem as tecnologias de containerização, coisas como TOPS ou VMstats precedem estas tecnologias. Então, neste momento do tempo, uma aplicação containerizada a tentar usar Linux para saber que recursos tinha disponível não era informada só da sua fatia, mas sim do total do sistema operativo. E era aí o... Exatamente, é aí que acontece o problema, né? A aplicação fala diretamente com o OS diz eu tenho 12, mas o container, quando for sendo requisitada a memória, eventualmente vai haver um momento em que vai negá-la muito antes do que a aplicação achava que iria ser. E agora estou mais a ver. Diz-me. Se começar a ver, falaste ali daquelas tools do ChangeBit e do Jail, e essas ferramentas, de facto, quando saíram, eram muito usadas com esse tema da segurança, não é? Nós queríamos, de alguma forma, garantir que temos um processo em execução que é comprometido, que não haveria danos. Quem comprometesse, o atacante comprometesse esse processo, não é? Não conseguia fazer danos no resto da máquina, não havia ainda esse ângulo de containerização, de virtualização, é uma coisa completamente diferente. E uma curiosidade que é os primeiros bootcamps da Academia de Código, no processo de admissions, o código dos alunos corria dentro de uma jam. Ok, fixe. Ok, the more you know, nice. Mas só uma coleçãozinha que é Diz-me. FreeSND não é uma distribuição de Linux, é um fork. É um fork. Da distribuição de Linux de Berkeley. Obrigado pela história. Obrigado pelo input. Fixe. Então, assim sendo, e avançando um bocadinho para lá da história, acho que já começamos a questionar-nos então, mas para que é que isto me serve? Para que é que me servem estas coisas e estes conceitos? Acho que este é logo o primeiro, não é? E eu peguei logo um bocadinho por esta ideia de certeza absoluta. Eu ponho a mão no fogo. Não deve haver alguém aqui developer que nunca tenha tido o But It Works on My Machine. Todos os dias. Ok, obrigado. É impossível, é praticamente impossível. E quanto mais nós experimentamos e brincamos, e ainda para mais se vocês brincarem na mesma máquina com projetos diferentes, pior este problema fica, porque depois temos problemas com as dependências diferentes dos nossos projetos, que uma quer a versão X, a outra quer a versão Y, e é um filme lidarmos com isto tudo. Então, esse é um dos primeiros pontos por onde eu quero começar. Esta ideia do container ter este pacote que unifica quer a aplicação em si, quer as dependências dessa aplicação, vai resolver logo este problema à cabeça. O que é que eu posso fazer especificamente com containers? O uso geral de containers, os grandes selling points de containers, eu acho que podemos resumir a estes 4 que temos aqui, tentando ser muito sucinto. No que toca à eficiência, estou aqui a falar de eficiência um pouco em comparação com a utilização de VMs. Se calhar é preciso dar um bocadinho de contexto histórico também, o porquê que esta comparação é tão recorrente e porque é que eu próprio já falei dela se calhar 2 a 3 vezes, e percebermos um bocadinho que, apesar da conversa que eu tinha convosco dos computadores terem preços proibitivos way back in the day e isso ter mudado, isto continua a ser verdade quando falamos de estruturas enterprise. Eu continuo a despender imenso dinheiro em servidores. Certo que hoje também vivemos num mundo da cloud e as coisas também mudam um pouco e eu posso alugar máquinas muito tailored para as minhas necessidades. Não é uma máquina muito fraquinha porque eu só preciso de muito fraquinho. Isto não era realidade há algum tempo atrás. Eu vou comprar infraestrutura, vou eu adquirir hardware e aqui novamente o Rui se calhar deves ter lidado com isto também. Lidarmos com a necessidade de como é que eu percebo quão poderosa a máquina que eu vou adquirir é versus o uso que eu vou fazer dela e depois também querermos espremer o máximo de recursos daquela máquina. Mas, ao mesmo tempo, há uma frase que, na minha inocência, me parece ter sido dito muito no passado, uma prática muito comum que era application per server. Eu quero o isolamento das minhas aplicações na mesma. Então começo a ter aqui um problema que é,
Se os servidores são super caros, mas eu quero correr uma app por server, que dinheiro é que eu vou gastar em servidores para ter este isolamento? As VMs já resolviam em parte este problema. Ok, eu tenho um singular servidor, fatio-o em várias máquinas virtuais e consigo o meu isolamento dessa forma. Mas, como começámos por referir naquela desambiguar entre os dois conceitos, percebemos que estamos a desperdiçar muitos recursos. Eu ter 5 máquinas virtuais a correr numa singular máquina é já consideravelmente dispendioso. E as matemáticas que eu vi alegavam que, em média, conseguíamos 5 containers por VM a correr num server. Quem fez estas contas eu não sei, e quão precisas são eu não sei, mas foram os números que vi assim de comparação. Se assumirmos esse número como verdade, é muito rápido percebermos isto. É extremamente interessante para mim para montar a infraestrutura, não é? Isso significa que eu vou ter despesas muito inferiores de infraestrutura, vou espremer no máximo a capacidade do hardware que eu tenho aqui à minha disposição. Então este primeiro ponto passa por aí. Quanto à agilidade e à escalabilidade, é muito comum nós hoje em dia encontrarmos arquiteturas orientadas a microserviços. Isto significa que aquilo que seriam as nossas antigas aplicações monolíticas, uma singular aplicação que fazia muitas coisas, hoje em dia o mais normal é encontrarmos essa aplicação fragmentada em muitos pequenos serviços, cada um deles com responsabilidades muito pequenas ou às vezes únicas. E aqui, primeiro, se eu voltar a pensar em app per server, isto ficava de loucos, não é? Quantas VMs é que eu tenho para correr quantos serviços separados? Não só isso, como mudando então para esta lógica de microserviços, estes serviços são todos pequenos, eu quero poder usufruir aqui de uns truques que isto me traz para cima da mesa a nível de escalabilidade. Uma das grandes vantagens destas arquiteturas é que se eu tiver uma determinada parte da minha aplicação que está on high demand, eu posso escalar apenas esta parte, não preciso de escalar o meu monolito inteiro. Com isso em consideração, isso encaixa então muito bem com uma mecânica muito mais leve de levantar réplicas muito mais depressa de essas tais partes da minha aplicação que eu preciso. Então daí esta agilidade. É muito mais rápido eu levantar containers que são réplicas dos serviços que estão em carga, por oposição a levantar VMs para lidar com o mesmo problema. Quanto à segurança, vamos de encontrar as mesmas coisas que falávamos quando falamos em qualquer situação de isolamento, seja VMs, seja app per server, não é? Em que a ideia é, se eu tiver uma parte da minha infraestrutura comprometida, à partida será mais difícil ou impossível que eu tenha o resto da minha infraestrutura comprometida. Era parte da razão desta ideia de termos todo esse isolamento. E, assim sendo, temos então o melhor dos dois mundos nesse aspecto. Quanto à flexibilidade, voltamos a ligar com o ponto inicial de eu ter uma forma consistente de garantir que um container vai conseguir ser executado em qualquer máquina, desde que ela tenha um container runtime adequado. Então, atinjo a portabilidade que eu tanto quero, acabo com o tal discurso do "but it works on my machine". Cool. Está tudo a fazer sentido? Fixe. Então, depois, sendo assim, tentando passar para exemplos concretos sobre o que fazer com containers. Eu peguei assim 6 pontos que me vieram à cabeça. Os primeiros são as coisas que nós vemos mais na berra, que vamos mais ouvir falar quando se fala sobre containers, vão andar de volta destas coisas. Utilizarmos containers vai muito bem de mão dada com estas arquiteturas modernas de microserviços, pelas razões que acabei de falar, como a escalabilidade e o isolamento destes serviços. Empower DevOps Practices, no sentido de que, como eu tenho esta garantia da consistência across all platforms, eu tenho aqui uma garantia razoavelmente fácil de montar pipelines de DevOps, pipelines de CI/CD, integração contínua, deployment contínuo. Isso torna-se bastante mais fácil graças a eu ter essa garantia de que, se eu fizer a coisa uma vez, vai trabalhar anywhere desde que o runtime esteja disponível para isso. E, last but not least, cola novamente com a mesma coisa, mas que é estes deployments em ambientes híbridos ou multi-cloud, é a garantia então que eu ganho também de que eu consigo ter um deployment completamente igual, seja para uma Azure, para um Google Cloud ou para um AWS da vida, se a minha aplicação estiver containerizada. Uma vez mais, havendo um container runtime do lado para onde eu quero fazer o meu deployment, esse deployment será constante e igual, independentemente da plataforma. Depois, trouxe-vos aqui 3 exemplos com que eu me identifiquei um bocadinho mais quando comecei a entrar por aqui e que achei caricatos. Aquele primeiro ponto que ali está,
e que é um hiperlink. Eu não vou abri-lo aqui para nós vermos, mas não queria deixar de o mencionar. Quando comecei a vaguear à procura de coisas sobre Docker, sobre containerização em geral, fui encontrar uma rapariga, esta Jessie Frazell. Ela, entretanto, já se afastou de containers, mas ela trabalhava mesmo para a Docker Inc. E a Jessie faz uma coisa muito engraçada, que é o que ela demonstra neste vídeo, que é ela não tem nada instalado na máquina dela. Ela tem um container runtime e todas as aplicações que ela tem na máquina dela estão a correr em containers. E a talk dela, não são mais, este vídeo em específico, não são mais do que 28 minutos da Jessie a abrir tudo o que vos passa pela cabeça, desde o browser ao Spotify, mas dentro de um container. Ela, há um momento da apresentação em que diz mesmo: não tenho nada na minha host machine. É engraçado, é giro porque ela lida com alguns problemas com os quais nós normalmente não lidamos. Normalmente não precisamos de interfaces gráficos para os nossos containers, queremos correr aplicações servidor e tal, e ela lida com esse problema e é interessante. Portanto, deixo-vos esse bichinho, se tiverem a curiosidade de ir ver, pesquisem pelo nome dela, senão também no final vos mostro. Depois, outros 2 pontos. Nunca instalar tralha na minha máquina. Eu não sei se isto já aconteceu a algum de vocês, mas às vezes acontecia-me, sei lá, estou a vasculhar num GitHub, vejo uma coisa qualquer que me parece interessante, ou uma ferramenta qualquer, se calhar isto é porreiro. Mas eu já formatei este PC vezes suficientes por ter instalado só mais qualquer coisa que era porreira, e depois fica um lixozinho para trás, e depois, mais tarde, queria-me livrar daquilo. Acabou. Eu tenho containers. Se eu agora quiser experimentar uma ferramenta, posso levantar um container e instalar aquela ferramenta no container. Gostei? Vou instalá-la na minha máquina. Não gostei? Apago um container e absolutamente nada ficou para trás. Claro que isto não será tão fácil de fazer com um Spotify, como podem imaginar, mas para as nossas ferramentas de programador pode ser bastante fixe e já me serviu a mim algumas vezes. Last but not least, e que eu acho muito, muito fixe, é muito fácil nós criarmos ambientes de desenvolvimento. É muito fácil nós criarmos ambientes de desenvolvimento completamente autocontidos graças a estas tecnologias. É possível reduzir um getting started de multi-page que é preciso entregar a cada developer que se junta à minha equipa por meia dúzia de comandos de Docker Compose e um pequeno manual sobre o que é que aquilo está a fazer e como correr. Tem também a vantagem sobre esse Docker Compose, não vou debruçar-me sobre esse tema hoje, mas para não ser só um termo que eu chutei para o ar, uma tecnologia de Docker que me permite, com muito poucos comandos e com um fecheiro de configuração, descrever uma infraestrutura composta por vários containers e as relações entre eles, e com um comando levantar essa infraestrutura toda. Então torna-se muito fácil eu ter esta réplica de infraestrutura que qualquer dev meu pode rapidamente levantar na sua máquina para poder localmente testar, desenvolver, experimentar e avançar. E acho que com estes pontos aqui eu identifiquei-me bastante, especialmente este último. Acho que esta ideia de podermos ter esta réplica muito rápida de uma infraestrutura na nossa máquina é muito, muito fixe e potencia muito a velocidade de integrar alguém num projeto. Não significa que não devam saber o que é que se passa lá por baixo. Ora, mais, o que é que eu quero falar-vos mais? Tenho umas coisas que vos quero mostrar um bocadinho como usar isto. E antes de ir para aí, acho que gostava de começar por virar a coisa para o vosso lado e perguntar se há alguma pergunta que vocês tenham sobre aquilo que já falei até aqui. Não? Ok, então, para vermos a coisa em funcionamento, eu decidi passar aqui por alguns pontos. E o primeiro ponto por onde eu decidi passar será correr aqui um container baseado numa imagem já existente. O conceito de uma imagem não é mais do que o tal pacote que contém a minha aplicação e todas as suas dependências. E eu vou começar por correr aqui esta imagem. Ao executar este comando, Docker, by the way, Docker já está instalado na minha máquina, não vou passar por esse setup, quero só referir uma coisa, que é Docker necessita de ter um daemon a correr, ou seja, um processo de background a correr para receber estes comandos e saber lidar com eles. No caso de macOS, vocês terão isso se instalarem Docker Desktop. Em Linux terão esse daemon separado se assim o quiserem, ou têm também uma versão estilo desktop para a coisa. E não falamos do Windows aqui.
Um detalhe já agora, diz-me? Corre. Já existe Docker Everywhere. Em macOS, eu ia chamar a atenção para uma coisa também, que é, na verdade, Docker a correr aqui na minha máquina e em qualquer macOS vai levantar uma VM behind the scenes, vai levantar uma VM de Linux. Portanto, os containers que eu vou correr aqui, na verdade, não estão a correr no kernel do meu sistema operativo, mas sim no kernel de um Linux que está a correr numa VM, all behind the scenes, com a qual eu não tenho que me preocupar, a menos que eu tenha assim um uso mais poderoso da ferramenta. Isto só para vos dar contexto de que em Windows eu creio que sim, mas entretanto... Exato, entretanto com a introdução do subsistema de Linux eu creio que houve umas alterações e eu agora acho que o Docker já consegue utilizar diretamente o Windows. Já usa diretamente o kernel Windows em vez de ter de fazer também uma VM por cima. Isto pronto, então só para perceberem que houve aqui um build-up. Diz-me. Uma imagem de um OS sem execução. Não forçosamente. O container que eu vou correr aqui, posso ir deixando a coisa a acontecer. Este container que eu vou correr aqui... Uma coisa que é, repete a pergunta para o pessoal lá de casa conseguir... Ok, tranquilo. A pergunta do Caio era se, para eu correr um container, eu precisava de ter um container de um OS para construir em cima dele, correto? Sim, sim. Porque no caso dele agora você não tinha, ele está fazendo download disso, não é? Sim. Então, para explicar o que é que se está a passar aqui, não, eu não preciso de uma imagem de um OS, nem de construir em cima de uma imagem de um OS. É a tal ideia de que o Docker vai estar só a fragmentar os recursos da minha máquina e a dar acesso apenas a parte da capacidade dela, mas partilhando o kernel do OS underlying. Isso significa, por isso é que eu estava a referir aquela coisa de eu ter, na verdade, uma VM de Linux a correr aqui por trás, que se eu quiser criar um container meu from scratch, ou seja, sem absolutamente dependência nenhuma desde o zero, eu consigo. Vou ter o equivalente a um OS sem absolutamente nada instalado em cima dele. E o que eu quis fazer aqui, para nós vermos, está a acontecer já, é correr um container de Ubuntu, ou seja, tenho aqui a ilusão e trouxe aqui para cima da minha VM, aqui uma fatiazinha, um container, onde foram também instaladas as ferramentas que fariam parte de um OS Ubuntu. E o que eu tinha pensado fazer aqui para nós vermos isto a acontecer, o que eu decidi fazer foi correr essa imagem e corrê-la de forma interativa, ou seja, manter a minha command line attached a este container. Portanto, eu neste momento os comandos que eu executar não estou a executar na minha máquina per se, mas sim dentro desse container de Ubuntu. Tendo Ubuntu, eu tenho à minha disposição ferramentas como o apt e eu espero que a internet esteja rápida porque eu gostava só de fazer download de um singular package para nós vermos o output da coisa, mas como podem imaginar, estou num macOS, não tenho cá nada de apts nem de yums da vida, mas sim, neste caso, Ubuntu tenho apt à minha disposição. Talvez a internet não coopere, talvez não seja assim tão mau, mas gostava só de correr aqui um pequeno comando, daí... Bem, vou aproveitar para falar de outra coisa, que foi a razão pela qual eu não preparei isto antes, que era, eu queria aproveitar para falar sobre eu ter decidido não ter este container já preparado, mas sim correr isto desta forma, que era para aproveitar para vos falar sobre o que é que aconteceu ali naquele output, em que me foi dito, não encontramos a imagem Ubuntu Latest locally, vamos sacar. Uma das outras coisas muito interessantes no ecossistema de containers e de Docker em específico é que eu consigo partilhar imagens. Eu posso criar a minha imagem do meu container e partilhá-la com razoável facilidade. Isso levou a que haja toda uma comunidade à volta disto. Existe um repositório, na verdade aqui o nome correto é um registro, chamado de Docker Hub, onde estão partilhadas centenas ou milhares de imagens. Se vocês conhecem algo como o Maven Repository ou o NPM,
é um conceito relativamente semelhante. Outras pessoas construíram imagens, eu posso aproveitar as imagens que essas pessoas já construíram. E esta imagem do Ubuntu é um dos exemplos de uma das imagens que eu tenho lá disponíveis. Então, isto acontece sempre que eu tento correr um container baseado numa imagem que não exista na minha máquina. Docker faz este trabalho de, ok, deixa-me consultar o meu repositório, ver se isso existe, se sim, eu faço o trabalho de sacar isso e executar isso por ti. Essa imagem quer dizer de mega. Esta de Ubuntu. Já falamos um bocadinho sobre trabalhos de imagens também, tamanhos de imagens. Mas sim, esta não é leve e muito provavelmente não seria algo que usávamos em produção. Podemos falar um bocadinho depois sobre isso e sobre as preocupações que precisamos de ter ou que podemos ter no que toca à minimização dos tamanhos de imagens para produção, que é uma preocupação real. Ok, era isto que eu temia. Ok, já voltei a este container, se calhar. Vou deixá-lo aqui a fazer a cena dele. Queria passar para um outro exemplo. Este era só mesmo um proof of concept. Queria passar para um outro exemplo que era... Ok, mas então como é que eu faço isso com uma aplicação minha? Como é que eu ponho uma app minha a correr num container? Isso já requer um bocadinho de preparação diferente. O exemplo que eu decidi trazer aqui é uma aplicação em Node, uma aplicação de JavaScript, um pequenino servidor, fala com uma pequenina base de dados em Postgres e esse servidor está a hospedar um pequenino site que é uma to-do list. Então, para o fazer, eu já deixei os meus projetos aqui abertos para que nós pudéssemos falar deles e tenho de falar sobre este fecheiro primeiro. Então, para correr Node, o que é que eu preciso? Bem, do Node em si e, eventualmente, de bibliotecas ou utilitários do sistema operativo de que o Node precise, por sua vez, para correr. Eu podia começar com uma imagem como aquela que eu acabei de ir buscar, alguma imagem de algum sistema operativo Linux, instalar nessa imagem, diga-se, corrê-la, instalar no container aí resultante o Node, aquilo que eu precisasse e criar a partir disso uma imagem. Aquele Docker Hub traz-me uma vantagem muito fixe que é, se calhar já alguém fez isso. E é precisamente isso que aconteceu. Então, eu decidi começar por aí. Vou usar uma imagem já preparada de Node em que tudo o que eu vou ter de fazer é incluir o meu source code para que seja executado. Para fazer isso, eu precisei de... abri aqui um fecheiro e estou a falar já dele, mas na verdade queria mostrar-vos primeiro este, que é um bocadinho mais simples. Então, eu decidi começar por essa imagem de Node, escolhi ali aquele from Node 18. Mas o que é este fecheiro? Ora, eu quero criar a minha própria imagem. Quero fazer aqui uma customização a uma imagem já existente. Para criar a minha própria imagem, eu uso esta coisa, um Dockerfile. Este fecheiro, se nós olharmos para ele, vemos que tem alguns comandos. Há muitos mais comandos e seria impossível falarmos agora sobre todos eles, mas o que é que se está a passar neste exemplo em concreto? Estou a dizer que quero que o início desta imagem seja baseado em cima de uma já existente, e estou a referir-me a ela por nome e versão, aqueles 2.18 são o tag que representa a versão, e depois estou dentro dessa imagem, lembrem-se, a imagem vai ter um file system, igual àquele que vocês têm num sistema operativo Linux-based. Então, dentro dessa imagem, estou a navegar para o diretório user source, estou a copiar da minha máquina local para dentro desse diretório alguns fecheiros que vou precisar, estou a correr ali o meu npm install dentro desse container, portanto, a fazer a instalação das minhas dependências do meu projeto de Node, aquele expose 3000 vai indicar que esse meu processo de Node, quando estiver em execução, vai expor o porto 3000. Já vamos ver como é que eu vou ligar isso com o meu container e como é que eu lhe vou aceder. E, last but not least, a linha 11 é o comando que será executado quando eu tentar criar um container baseado nesta imagem. E aquele comando será fazer arrancar um servidor. Alguma dúvida sobre este pedaço? Então, tendo esta imagem à minha disposição, só preciso de uma linha de comandos, navegar para aquele diretório. Aumenta um bocadinho a fome, por favor. Aumente já sim. Estava só a navegar para o sítio certo. Ok. Ups.
Tendo então aquele documento, aquele Dockerfile, é o nome que nós damos àquele ficheiro, por convenção, não tem especificamente de se chamar Dockerfile, eu vou poder correr aqui um comando que me vai permitir, pronto, tenho aqui já os meus autocompletes marotos a ajudarem-me, não é bem isto que eu vou querer. Mas sim isto. Este pode ser só assim. Este comando vai resultar então em pedir ao Docker instalado na minha máquina que leia aquele ficheiro, execute as instruções que nele são descritas e seja criada uma imagem que vai ter aquele nome to-do web server. Correndo isto, a coisa aqui na minha máquina corre rapidamente porque eu já tenho a imagem na qual esta imagem é baseada. Se não tivesse, acontecia o mesmo processo de consultar o registro central e fazer download dessa imagem. Ok, então já tenho uma imagem pronta para ser executada. Preciso de mais alguma preparação, no entanto, porque eu disse-vos, a minha aplicação é composta por um servidor e por um servidor de base de dados. Então, também preciso, eu quero levantar essa base de dados containerizada também, aqui para o nosso exemplo, então preciso também de um container para a correr. Aconteceu exatamente a mesma lógica com a minha base de dados. Mesma ideia, precisava de uma base de dados, especificamente em Postgres, e em vez de montar eu, uma vez mais, um sistema operativo, instalar Postgres e fazer o seu setup, fui pesquisar ao Docker Hub sobre a existência disso. Encontrei uma imagem e li a documentação da imagem, percebi o que é que eu precisava de fazer para ter aqui a coisa preparada. Portanto, não vou falar aqui sobre isto, é só o setup inicial da base de dados de Postgres, da imagem em si, e injetar alguns dados só para nós não começarmos com a nossa to-do list vazia. Havia outros approaches, by the way, a como eu decidi montar esta imagem, e decidi fazê-lo assim porque achei que seria o mais straightforward para o nosso exemplo. Mas então, uma vez mais, vou precisar de pedir a Docker que consulte este ficheiro, execute as suas instruções e que gere uma imagem a partir daí. Assim sendo, vou fazer novamente uma execução daquele comando docker build, mas desta vez vou chamar à imagem que eu quero que seja criada o meu to-do DB server. Assim sendo, se eu agora fizer aqui Docker Image LS, eu já tenho algumas outras imagens na minha máquina, mas podemos ver aqui as três com que já interagimos. O Ubuntu, que eu corri há pouco, e estas duas imagens que criámos agora com este comando. Então, I should be ready para arrancar com a coisa. Tenho aqui montados os meus containerzinhos, à partida será só fazê-los arrancar. Mas eu vou fazer só um truque a mais. Eu vou querer que estes containers não partilhem a sua rede com outros containers que estejam na minha máquina. Isto é extremamente fácil de fazer com Docker, a criação de networks virtuais para os nossos containers. Vou fazer precisamente isso. E vou criar aqui uma network chamada TodoNet. Isto simplesmente para quê? Para eu poder fazer deployment destes dois containers, associá-los a essa rede, e se eu tiver outros containers em execução na minha máquina, eles não têm acesso em networking uns aos outros também. Estou pronto agora então finalmente para arrancar com a coisa. A primeira coisa que eu vou fazer então será arrancar o meu container de base de dados. Portanto, vamos puxar aqui de um Docker Run e eu quero associá-lo à minha rede TodoNet e os meus autocompletes marotos a ajudarem-me, mas então, o que eu estou a fazer desta vez, este Docker Run é o comando que nós vimos há pouco. Desta vez decidi usar aqui um "-d". Há pouco usei um "-it" quando corri o container de Ubuntu. Eu aí queria um container interativo, queria ficar com a minha command line associada a ele para poder interagir com ele. Desta vez não quero. Quero que o container arranque, mas eu quero a minha command line livre para mim, para eu continuar a fazer as mesmas coisas, então "-d" de detached. Depois, a segunda opção, network, para associar este container à rede que acabámos de criar, name para que
o container fique com este nome. Se vocês não derem um nome aos vossos containers quando fazem um container arrancar, Docker atribui-lhes uns nomes aleatórios. E pronto, só para sabermos, não é, para reconhecermos o que estamos a falar. E finalmente, então, o nome da imagem que eu quero fazer arrancar. E está feito. Temos uma imagem em execução. Portanto, passamos a ter um container. E podemos confirmar aqui, a minha máquina está neste momento com 2 containers em execução, aquele Ubuntu que deixámos para trás e este da base de dados. Falta-me então levantar o meu servidor para podermos ver a minha paginazinha web. Vou novamente puxar do meu comando run, uma vez mais, mas agora vou precisar de fazer uns truques novos. E o que é este truque que estou aqui a fazer? Uma flag nova, uma vez mais, aquele P82.3000. O que é que esta flag faz? Os meus containers, por definição, têm estas tais redes e estão isolados dentro dessa rede. Não é possível eu, a partir do meu host ou a partir de qualquer máquina que consiga aceder ao meu host, interagir com os meus containers, a menos que eu explicitamente os exponha. O que eu estou a fazer então com aquele P82.3000 é a mapear o porto 80 da minha máquina para o porto 3000 dentro do container, efetivamente expondo o porto. Esse é o porto onde a aplicação que vai lá correr dentro está à espera de receber tráfego e eu decidi que, ok, então na minha host machine, tráfego enviado para o 80 será remetido para o 3000. Depois de resto, as outras opções já conhecemos e a imagem desta vez, o nosso to-do server. Está feito, tenho 2 containers a correr para montar aqui a minha aplicação. Assim sendo, se viermos aqui ao meu browser e acedermos simplesmente ao meu localhost, temos aqui a nossa aplicação containerizada. O que é que se está a passar aqui? Behind the scenes. Tenho uma network de Docker, tenho 2 containers instanciados em execução, ambos associados a essa network. Não há maneira de eu interagir. Claro que através de Docker consigo, mas fora através do Docker não há maneira de eu interagir com o container que está a correr o meu servidor de base de dados. Esta página que estamos a ver está a ser hospedada por um container que está apenas a correr um pequenino programa em Node e estou a interagir através do porto 80 do meu host a ser mapeado para o porto 3000 dentro desse container. Foi um bom timing. Ora, o que é que eu tenho para vos mostrar mais? Eu não queria alongar-me muito. Eu espero que isto já tenha permitido ilustrar um bocadinho o que é que nós conseguimos fazer com containers. Ali, a parte sobre o Dockerfile que eu passei com razoável velocidade, espero que, apesar de rápido, tenha sido o suficiente para percebermos o que é que estava a acontecer, no sentido de o clique de percebermos que existe um file system dentro do nosso container, talvez seja um clique um bocadinho estranho. Mas, quando percebemos que dentro do nosso container não temos mais do que um file system Linux, ok, então tudo o que eu preciso de fazer é pôr dentro desse file system, no sítio onde eu vou precisar dos meus binários, dos meus executáveis, o que for o meu programa, e depois ter uma maneira de dizer ao container, olha, quando arrancares, corre o que está aqui, neste sítio. E não foi mais do que isso que aconteceu. O meu container já tem Node instalado. Node precisa do quê para correr um programa de JS? Ser indicado onde é que estará o código, não é? Onde é que está o ponto de entrada desse programa, e foi o que fizemos com aquela linha final. Copiamos os fecheiros lá para dentro, linha final. Quando alguém arrancar este container, independentemente de onde isso aconteça, vai acontecer esta ação que foi aqui definida. Perguntas sobre este pedaço? Cool. Então, eu tinha aqui mais um bocadinho, mas acho que não vou alongar-me por ele. Se quiserem falar sobre isso, falamos e mostro a quem tiver todo o interesse, mas não quero alongar muito a coisa. É possível eu fazer alguns truques muito engraçados com Docker que ligam com a ideia que eu transmitia de montar os ambientes de dev muito rapidamente. Porque se calhar vocês viram este processo e ficou uma dúvida no ar, que era, ok, mas se eu estiver a desenvolver essa aplicação, agora de cada vez que eu quero ver o meu servidor a correr,
eu tenho que voltar a fazer isso, tenho que voltar a criar a imagem, substituí-la pela outra, ou destruir aquele container e levantar um novo container. Felizmente não. Apesar deste isolamento todo que Docker nos traz para cima da mesa, existem também alguns mecanismos que me permitem dar acesso aos meus containers a partes do file system da minha máquina. Então, com alguns truques, eu consigo, truques que não são nada de especial, mas eu consigo então, em vez de estar a correr um pedaço de código de JavaScript que está contido dentro da imagem em si, eu posso ter uma imagem que contém Node, posso ter uma imagem que contém as dependências daquele pedaço de código, mas depois permitir a esse container vir ler esse código diretamente à minha host machine. Chuta. Truque, estás a utilizar essa palavra com possibilidade de ser um truque ou uma Não. possibilidade que pode ser? Não, é uma possibilidade perfeitamente... A pergunta de Abri é se quando eu uso a palavra truque é mesmo um truque ou se é uma possibilidade, uma funcionalidade que eu tenho. E é uma funcionalidade normalíssima. Docker tem um conceito por onde eu não quero entrar muito, não é específico de Docker, mas de imagens em geral, de containers em geral, que é a ideia de que os containers deverão ser imutáveis. Um container tem algumas coisas que são necessárias, é sempre necessário um file system read-write para muitos processos, então os containers têm uma camada de read-write. Mas depois, idealmente, eu incluo só como parte do bundle a informação que o container precisa. Uma lógica de acessibilidade e não de estar a utilizar essa acessibilidade para construir alguma coisa diferente. Desculpa, eu não sei se percebi. Estás a aceder um container, não é uma imagem que tu já fizeste, não estás a construir uma de novo, mas a lógica é não estares a alterar nada. Sim, a lógica, idealmente, quando eu tenho um container ao qual eu decido fazer alterações, isso não deve resultar em modificar aquele container, mas sim na criação de uma nova imagem e na criação de um novo container baseado nessa imagem. Essa tal ideia da imutabilidade do container. Isso não significa que eu não queira ter, isto abre um problema, que é, então isso significa que dados criados pelos meus containers não terão persistência à partida, porque se há aqui este conceito autocontido da coisa, não é? O container estar ali fechado, encapsulado, então e se eu quiser, eu tenho aqui um exemplo de um container com uma base de dados. Se eu desligar este container, eu quero que a minha base de dados vá à vida, isto é um problema. Ou se eu apagar mesmo o container, eu quero que a base de dados vá à vida. Diga-se, by the way, não acho que correr com bases de dados em containers seja a melhor ideia em produção. Mas, ainda assim, há uma necessidade real. Então, existem mecanismos para permitir isso. Entre esses mecanismos que me permitem ter uma persistência desacoplada do ciclo de vida dos containers, existe um mecanismo que me permite ter acesso a uma parte do meu host file system dentro do container. Usando esse mecanismo, eu consigo então aquela ideia que eu passava de, ok, eu tenho o runtime da minha aplicação containerizado, mas o source code da aplicação, pensando aqui no exemplo concreto de JS, né, em que executamos source code diretamente, tenho o source code no meu host e o container está a ler o source code diretamente do host em vez de ter sido incluído junto da imagem. Fixe? Mais alguma? Então, meus caros, esta era a introdução de containers que eu tinha pensada para nos trazer aqui hoje. Obrigado pela vossa atenção, espero ter desmistificado um bocadinho a coisa. Uma vez mais, decidi ter aqui um approach muito introdutório ao tema. Se quiserem vir falar sobre a coisa, se tiverem dúvidas sobre alguma coisa que eu disse ou para lá, há muito para falar, para além daquilo que eu falei. Há networking, há volumes, portanto, há um leque de coisas sobre as quais nós podemos continuar a falar sobre containerização. Se quiserem, hit me up, estamos aí para falar mais um bocadinho. E é isso, obrigado pela vossa atenção. É, não é? Sem um som no fim fica estranho. Devia ter posto uma música de saída. Alô? Eu gostava de falar uma beca por acaso de Docker, etc. Porque eu próprio, eu estou com muito tempo agora, mas já imagina, trabalhei como IT Tech /Junior Sysadmin, comecei a ganhar um beijinho por Linux, foi um curso de mecatrónica à noite e fui a aprender Linux in and out.
comecei a ficar com grande tanta por Linux. Graças a isso comecei a mexer em networking, comecei a gostar imenso de networking, fica mais nas Raspberry Pis e depois comecei a mexer muito em Docker. E pronto, estou bastante interessado em ir para uma vertente mais de DevOps ou então Ops. Só que o problema acho que é a questão da parte de querer entrar na área é um bocado. Como é que se entra em DevOps? Isso é uma ótima pergunta. Se eu um dia te souber responder a ela, entro em contacto contigo. Mas eu diria que passa por, inicialmente, estudo. E DevOps